Eu sou Cláudia Klein, especialista no seu desenvolvimento profissional, e você está no Salada Corporativa. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito desejado e ao mesmo tempo bastante criticado, é propósito. Antes de começar, vou pedir logo para você deixar o seu joinha, que é a forma de eu saber que a gente está no caminho certo. Por que falar de propósito, apesar de tanta gente estar falando, de tanta confusão que tem sobre o tema? Exatamente por isso que eu optei por falar disso com você, compartilhar com você a minha forma de simplificar essa história. Muitas pessoas entendem que precisam correr desesperadamente para ter um propósito. De repente virou a última necessidade do mundo. Todo mundo tem que ter um propósito e ai de quem não tenha. Então parece que o grupo se divide entre aqueles que não têm um propósito, e aqueles que correm para identificar o seu. Há muita confusão sobre o que significa, confundem muitas vezes propósito com profissão. Há também uma confusão da intenção, do perceber como propósito, como se ele fosse algo fixo, como se fosse possível você alcançar o propósito no dia D e a partir dali você teria uma vida com propósito. Há também as pessoas que confundem ou acham que propósito tem que ser algo gigante, de mudar o mundo, de construir algo que o mundo inteiro vai ser impactado. Eu vou convidar você para ver isso de uma forma mais leve. Eu tenho uma forma mais leve, que eu acredito que seja mais leve, de lidar com o tema. E para isso eu me inspiro numa definição, onde eu defino o propósito como uma intenção, algo a ser buscado, um caminho. Eu vejo o propósito como uma direção, aquilo que norteia o caminho que eu vou percorrer. Quando a gente pensa dessa forma, fica mais claro que propósito não é um estado. Propósito não é algo que você alcança e mantém. Propósito não é algo que você vai deixar de buscar todos os dias. É a sua intenção. Quando a gente fala de propósito na carreira, de uma carreira com propósito, na minha visão e na minha forma, como eu disse, talvez até simplificada de ver as coisas, eu não estou falando nada mais do que a nossa capacidade de fazer escolhas conscientes ao longo da gestão da nossa carreira. Escolhas conscientes, com certeza não quer dizer que a gente controle e domine tudo o que vai acontecer. Escolhas conscientes são escolhas que a gente faz diante das coisas boas e não tão boas que acontecem, mas nós fazemos essas escolhas em linha com aquilo que acreditamos, com aquilo que desejamos, com aquilo que sabemos de nós, com aquilo que nos deixa feliz. Isso é propósito na carreira, uma carreira com propósito. Para aprender a fazer escolhas, eu vejo dois caminhos, dois ingredientes necessários. O primeiro deles é autoconhecimento. Muito se fala de autoconhecimento, de autorreflexão, e não é por outro motivo. Se cabe a nós trilhar esse caminho na direção, no propósito que a gente deseja, nada mais natural que a gente entenda, conheça muito, que nós sejamos especialistas em nós mesmos. E isso a gente conquista com autoconhecimento. A segunda coisa que vai te ajudar a aprender a fazer escolhas mais conscientes, ou vai te ajudar a fazer escolhas mais conscientes, é a atitude protagonista, que também é outro termo que eu sei que você vai dizer que todo mundo está falando, e eu mesma uso muito esse termo. Uma atitude protagonista é exatamente a compreensão de que eu tenho uma direção que eu desejo. Não quer dizer que eu vá segurá-la, alcançá-la, mas eu desejo, eu vou naquela linha. E se eu vou naquele caminho, nada mais natural do que imaginar que eu me responsabilize por essas escolhas. Aquelas que eu faço diante das coisas quando estão muito boas e aquelas que eu também faço quando as coisas não estão tão bem assim. Autoconhecimento e uma atitude protagonista vão te ajudar sim a apontar uma direção de onde você quer chegar ou de onde pretende chegar na carreira. Essa direção pode mudar à medida que você amplia autoconhecimento e vive outras experiências, mas sempre vai haver aquele caminho, aquela direção que você deseja se aproximar. É lógico que você vai precisar de coragem, uma vez que a gente
ousa dizer o que pretendemos, o que buscamos alcançar, naturalmente nós vamos precisar de coragem diante das escolhas que vamos ter que fazer no dia a dia. Obstáculos vão aparecer, outras oportunidades que talvez pareçam interessantes, dúvidas você vai ter. Você realmente vai precisar de coragem para tomar decisões e fazer escolhas. Voltamos à importância de aprender a fazer boas escolhas. Eu deixo mais uma reflexão para você. Com certeza vai ajudar você a refletir, a pensar, ou quem sabe mesmo já definir o seu propósito. Propósito, assim como felicidade, qualidade de vida, realização profissional e vários outros, na verdade são estados, não são coisas que nós alcançamos. Não existe um dia antes ou depois de alcançar coisas como essas. Todas essas coisas, e nosso tema de hoje é o propósito, são intenções. Nós caminhamos dia a dia, é uma construção diária para ir naquela direção. Uma coisa que com certeza vai acontecer é o sentimento nítido de que tem dias em que a gente se aproxima mais dessa intenção e outros, com certeza, a gente percebe o afastamento. É literalmente como uma dança. Eu me aproximo e me distancio. E isso não é problema, isso é normal. Nós não controlamos esse caminho. O meu propósito, talvez você esteja curioso para saber. Cláudia, qual é o seu propósito? O meu propósito seria algo como apoiar pessoas a virarem o seu jogo profissional por meio das suas realizações profissionais. Com uma forma ou de outra, há 20 anos eu não chamava desse jeito, não usava-se o termo propósito, mas essa sempre foi a minha intenção. Todas as escolhas que eu fiz ao longo do meu caminho, da minha trajetória profissional, todas as escolhas me levavam nesta direção. É o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Estou me aproximando desse propósito por meio dessa conversa com você. Talvez você goste do vídeo que publicamos aqui no canal Salada Corporativa, falando um pouco sobre plano de carreira, desmistificando um pouco essa impressão de que um plano de carreira é algo estanque e parado. É uma direção, né? O vídeo se chama O que é plano de carreira e está aqui no Salada Corporativa. Eu sou Cláudia Klein e conversei com você hoje sobre propósito. Aproveito para te convidar a se juntar a essa comunidade de protagonistas, se inscrevendo agora no canal. E que tal você também deixar para mim, aí nos comentários, a resposta para a seguinte pergunta: qual é o seu propósito? Ansiosa já para ler sua resposta. Bizu, bizu e até o próximo vídeo.